Pessoal, bom dia. Vamos seguir aqui, já passando direto para o quadro, seguir a continuação da aula anterior, que nós encerramos analisando o quarto elemento de validade dos atos administrativos, o motivo. Pessoal, já sabemos que o motivo é um pressuposto de fato e de direito, cujo somatório permite ou determina que o ato seja produzido. Que o motivo não se confunde com a motivação. O motivo antecede a produção do ato. Já a motivação está dentro do ato, é a declaração por escrito de que tais antecedentes ocorreram, no caso, em concreto. Pois bem, o que falta para nós fechar a nossa matéria, pessoal? É analisar a famosa e importantíssima teoria dos motivos determinantes. Pessoal, vocês devem saber, mas não custa frisar, uma pancada de questão trabalhando a teoria dos motivos determinantes. Por quê? Porque é um tópico indispensável para o controle da administração em termos teóricos, pessoal. Envolve dois elementos de validade: o motivo e, como nós vamos ver, também a forma. O que diz, pessoal, a teoria dos motivos determinantes? Só colocando os tópicos. Diz que a validade do ato administrativo está condicionada sempre à existência e à adequação do que, pessoal? Dos motivos, olhem só, pessoal, declarados pela administração para sua produção. Olhem só, a validade do ato administrativo está sempre condicionada à existência e à adequação dos motivos declarados em lei para declarados no ato para sua produção. Pessoal, o nome é teoria dos motivos determinantes. Mas o que é essa parte final aqui, pessoal, do conceito motivos declarados? É o nosso conceito de motivação. O que eu estou tentando colocar para vocês aqui, pessoal? Isso aqui é muito importante, como nós vamos verificar daqui a pouco. Que só cabe a aplicação da teoria dos motivos determinantes se houve esta declaração dos motivos, ou seja, se houve a motivação. Se não houve a motivação, pessoal, o ato, claro que pode ser anulado por vício nos motivos, mas não será pela aplicação da teoria dos motivos determinantes. De forma sintética, pessoal, a incidência dessa teoria pressupõe sempre a motivação do ato administrativo. Pessoal, levando esses raciocínios aqui, esses conceitos que a gente apresentou para um caso em concreto, vamos usar novamente a nossa aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Está aqui o ato de concessão da aposentadoria voluntária. Então vamos dizer que certo servidor titular de cargo efetivo se dirige ao órgão de pessoal da Secretaria da Receita Federal, por exemplo, solicita que seja concedida aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. O agente competente analisa a documentação apresentada pelo servidor, verifica em seu entender que os pressupostos legais estão configurados, pratica o ato administrativo, aposentadoria voluntária, e declara no ato que os requisitos da lei se configurar, no caso em concreto, nos termos previstos na norma jurídica. Ou seja, ele pratica o ato e aqui declara os motivos nos termos da lei, ou seja, aqui ele faz a motivação. Então tá,
Vamos dizer que ele declarou aqui certinho, pessoal, como nós vimos, estou falando em lei, né? Mas lembrando aqui que os motivos, os requisitos materiais para esse ato estão na própria Constituição. 60 anos de idade, 35 de contribuição, 10 de serviço público, 5 no cargo efetivo. Então, já que ele produziu o ato e declarou mais ou menos o seguinte: como é um ato vinculado, uma motivação sintética. Este ato foi produzido em conformidade com o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A da Constituição. De forma sintética, ele está dizendo, poxa, o ato foi produzido porque os requisitos elencados na Constituição se configuraram no caso concreto. O servidor tem 60 ou mais anos de idade, 35 ou mais anos de contribuição, 10 ou mais anos de serviço público, 5 ou mais anos de cargo efetivo. Pois bem, é praticado esse ato, vamos dizer, em fevereiro de 2008. E a administração, em maio de 2008, descobre que, na verdade, a pessoa não tem 60 anos de idade. O servidor, na verdade, ele tem 55 anos de idade. O que vai ocorrer, pessoal? O ato vai ser anulado pela aplicação da teoria dos motivos determinantes. Por quê? Porque o motivo declarado não existe. Bem tranquilo. O agente produziu um ato, declarou por que o fez, essa declaração fundamenta a validade. Se qualquer dos motivos declarados se descobre que não corresponde à realidade, o ato é anulado obrigatoriamente, pessoal, anulado pela teoria dos motivos determinantes. Esse é o primeiro caso, então, de incidência. O motivo declarado não existe. Qual o segundo, pessoal? O motivo declarado é inadequado. Está implícito. O motivo declarado existe, mas não é adequado. Pessoal, o que é isso? É quando o agente público, ele realmente comete um erro na apreciação dos elementos. Ele mesmo pratica um ato declarando motivos diversos daquele previstos em lei. Seria o caso aqui, pessoal, da gente dizer: concedo aposentadoria para o servidor porque preencheu 35 anos de contribuição, 10 de serviço público, 5 no cargo efetivo e 55 anos de idade. E o servidor realmente tem 55 anos de idade. O motivo declarado existe, mas não é adequado. Porque o motivo adequado, pessoal, é qual? É a idade de 60 anos. O ato é anulado porque o motivo declarado é inadequado. E o que sustenta isso, como estamos olhando aqui, é a teoria dos motivos determinantes. Pessoal, bem tranquilo, né? No primeiro caso, o agente declarou corretamente os motivos. Só que no caso concreto, um ou mais de um deles não existe. No segundo caso, o agente público cometeu um erro e declarou motivos diversos, diferentes daqueles previstos na norma jurídica. Eles existem, mas não são adequados. O ato é novamente anulado pela aplicação da teoria dos motivos determinantes. Pois bem, pessoal, seguindo aqui, essa é a essência da teoria. Mas vejam só, pessoal, essa teoria, ela incide, seja o ato vinculado ou discricionário, indo além. Ela incide, seja a motivação obrigatória ou não obrigatória. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Aqui no cantinho, nós demos na aula anterior um exemplo que a exoneração do servidor ocupante de cargo em comissão é um ato que não exige, está aqui, exoneração do servidor ocupante de cargo em comissão. É um ato que não exige motivação. Então vejam lá, tudo bem, não precisa. Mas vamos pensar que a autoridade competente, mesmo não sendo obrigatória a motivação, ela, num caso em concreto, decidiu motivar. Um prefeito municipal, por exemplo, exonera um secretário
ocupam cargo em comissão, ele exonera o secretário e no ato de exoneração ele declara: exonero o senhor fulano de tal do cargo de secretário municipal X em virtude da insuficiência de recursos financeiros para o município continuar custeando a despesa da remuneração. Precisava ter feito isso, pessoal? Não, mas decidiu fazer. Declarou que exonerou aquele servidor, até então servidor, porque o município não tinha condições de continuar bancando o pagamento da remuneração. Mas no outro dia, o prefeito, sem que tenha ocorrido qualquer fato novo, pratica um novo ato de nomeação de outra pessoa para o mesmo cargo em comissão. E aí, pessoal, o que houve aqui? O motivo declarado, sem complicar o nosso exemplo, não ocorreu nenhum fato novo. O município não ganhou dinheiro, vamos assim dizer, entre um dia e o outro dia. O motivo declarado, insuficiência financeira, em virtude desse ato de nomeação, podemos concluir que não existe. Ou seja, se o prefeito exonerou num dia e nomeou no outro, está na cara, né, pessoal? Que o motivo declarado no ato de exoneração não existe. Ele é incompatível com o segundo ato, o ato de nomeação. Pois bem, pessoal, o que eu tenho aqui? Um ato discricionário, para o qual a motivação não é obrigatória. E ainda assim, pessoal, o ato foi anulado porque o motivo declarado não existe. E é isso aí, no fim é simples, pessoal. Não importa para a incidência da teoria se o ato é vinculado ou discricionário. Não importa, pessoal, se a motivação era ou não obrigatória. Basta que ela tenha sido realizada e incide automaticamente a teoria dos motivos determinantes. Então, pessoal, o que importa para incidir essa teoria é o fato da motivação. Se houve, pessoal, a motivação, não importa se o ato é vinculado, era vinculado ao discricionário, se a motivação era ou não obrigatória. Uma vez que tenha ocorrido o fato da motivação, a validade do ato está condicionada automaticamente à existência e adequação dos motivos declarados. Caso contrário, ele deve ser anulado. E essa anulação, pela aplicação da teoria dos motivos determinantes, pode ser produzida tanto pela administração, no exercício da função administrativa, como pelo Poder Judiciário, no contexto da função jurisdicional. Pessoal, quase fechando aqui, só mais uma consideração. Vamos aqui usar aqui. Olhem só, vamos pensar aqui um outro exemplo bem rapidinho aqui para nós tirar uma última conclusão. Um servidor foi demitido. Os fundamentos, a motivação do ato de demissão foram 3. Ele praticou um ato de improbidade. Ele incorreu no crime de corrupção e ele incorreu no crime de abandono de cargo. Ou seja, o cara fez de tudo um pouco. Por 3 motivos ele foi demitido: ímprobo, corrupto e incorreu em abandono de cargo. Pois bem, o servidor demitido não se conforma com isso, impugna judicialmente ou até mesmo administrativamente a sua demissão. Na administração não consegue nada. Perante o judiciário, o magistrado, em decisão transitada em julgado, entende que, na verdade, não se configurou o ato de improbidade e não se configurou também o crime de corrupção. Mas ainda assim, ficou evidenciado pelas provas carreadas aos atos que o servidor realmente incorreu em abandono de cargo. Faltou intencionalmente ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Pois bem, pessoal, a pergunta que nós temos aqui é bem simples. Esse ato deve ser anulado pela aplicação da teoria dos motivos determinantes, já que 2 dos fatos declarados não
Existem, pessoal. Olhem só. Foram declarados 3 fatos, 3 fundamentos para a demissão. Se comprovou judicialmente que 2 fatos, na verdade, não existem, não correspondem à realidade. O ato deve ser anulado, pessoal? Não. Por quê? Porque subsiste existente e adequado um dos fatos declarados pela administração. Então, essa última consideração que eu estou dizendo, pessoal, ela, de certo modo, relativiza o nosso conceito inicial. A teoria dos motivos determinantes leva à anulação do ato desde que não subsista nenhum dos motivos declarados pela administração como idôneo e suficiente para sustentar o ato, então, praticado. Ou seja, desde que um dos motivos, quando, é claro, o ato tem mais de um motivo, como no nosso caso, um deles existe e é adequado. O ato, pessoal, não deve ser anulado, nem pela administração, nem pelo Poder Judiciário. Ou seja, afasta-se, no caso, a aplicação da teoria dos motivos determinantes. Pois bem, pessoal, retornando aqui, fechamos hoje o 4º motivo. Na próxima aula, pessoal, vamos tratar do objeto e apresentar uma síntese de todos os elementos de validade. Obrigado.